Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Cá estamos nós com mais um vídeo e vamos para a nona refutação. Refutaremos agora o nono argumento do jovem pastor Eleazar. Abre aspas para ele. Antíoco não conseguiu conquistar o sul de modo permanente. Fecha aspas. Esse é o nono argumento. Simples assim. Antíoco não conseguiu conquistar o sul de modo permanente. Bom, antes de mais nada, nós teríamos que entender, teríamos que saber dele o que ele entende como permanente. O que ele entende ser um domínio permanente. Permanente é aquilo que permanece. Então, se Antíoco não conseguiu conquistar o sul de modo permanente, ele está pressupondo, ele está deixando subentender o quê? Que Roma conseguiu exercer um domínio sobre o Egito de modo permanente, né? Seria essa a ideia que ele gostaria de passar, certo? Ao dizer que Antíoco não conseguiu conquistar o sul de modo permanente. Ou seja, em que ponto a profecia tem essa intenção? Em que ponto? Né? Em que lugar? Onde é que a profecia nos dá a entender que Roma exerceria um domínio permanente sobre o Egito? Por que eu gostaria de perguntar para ele, olha, como é que você entende esse permanente? Esse permanente é um permanente que parte do sentido da palavra permanente, ou seja, de permanecer, de perenidade, continua permanecendo. Porque se for assim, você está errado também. E é o que acontece, Roma não está exercendo um domínio sobre o Egito permanentemente até os dias de hoje. Né? Exerceu um domínio sobre o Egito? Claro, exerceu. Isso é um fato histórico. Mas esse domínio também não foi permanente. E agora, deixa eu buscar aqui, o pastorzinho, deixa eu buscar aqui, para auxiliar na minha refutação ao seu nono argumento, que é muito simplório, por sinal, a ajuda de, de um comentário bíblico. Só que você não vai gostar da ideia, porque eu vou buscar a ajuda do comentário bíblico da sua igreja, da sua teologia. Né? Comentário bíblico de Isaías a Malaquias. E aqui dentro do espaço reservado para os comentários do livro de Daniel, eu vou buscar aqui o comentário do capítulo 8 de Daniel para o versículo 9. Né? Deixa eu ler o texto aqui, depois a gente lê o comentário bíblico adventista aqui relativo a um aspecto aqui do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Bom, o comentário bíblico adventista acerca do sul, ou para o sul, diz o seguinte. Olha aqui. O Egito foi, durante muito tempo... Presta atenção nisso aqui, ô pastorzinho. Eu estou lendo o seu comentário bíblico da sua teologia, na página 927, tá? O Egito foi, durante muito tempo, um protetorado não oficial de Roma. Durante muito tempo. Ou seja, até o próprio comentário bíblico da sua teologia vai dizer que o Egito, durante muito tempo, não de modo permanente, ô cabecinha, não de modo permanente. Roma não exerceu um domínio sobre o Egito de modo permanente. Se é isso que você queria dizer, quando emitiu o seu nono argumento acerca de Antíoco, dizendo que Antíoco não conseguiu conquistar o sul de modo permanente. É óbvio que não. Veja, Antíoco dominou ali, ele reinou
sob a dinastia Seleucida, como nós já dissemos, por volta de 11 anos, mais ou menos. Por volta de 11 anos. Então, durante esse pequeno período de 11 anos, ele conseguiu um certo sucesso nas suas investidas contra o Sul. Um certo sucesso. Agora, exercer o domínio de modo permanente? Não. E é exatamente isso que fica claro quando você lê Daniel capítulo 11. Porque ali no capítulo 11, nós temos a descrição do relacionamento, muitas vezes conflituoso e cheio de tensão, entre o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte, como você sabe, é uma referência à dinastia Seleucida. Reino do sul, uma referência à dinastia Ptolomaica. O próprio comentário bíblico adventista, esse comentário bíblico aqui, que foi trabalhado pelo eminente teólogo Raymond Cottrell, ele diz aqui, comentando o capítulo 11, comentando o versículo 5, deixa eu abrir aqui, ele diz o seguinte, olha, antes eu quero abrir um parêntese aqui acerca desse trabalho do Dr. Raymond Cottrell. Ele, ao escrever os comentários, especialmente aqui o comentário bíblico adventista que trata de Daniel, ele estava cumprindo uma missão que a organização, a liderança da igreja lhe confiou. Ele, como um funcionário, porque era isso que ele era, um funcionário, né, um obreiro da organização, ele tinha que cumprir a missão que lhe fora dada, de produzir o comentário. Então, quando ele faz isso aqui, ele vai trabalhar, pelo menos em sua grande maioria, ele vai trabalhar dentro da visão teológica adventista. Ele não vai fazer uma oposição ao ponto de vista tradicional teológico da igreja adventista. Ele vai trabalhar, ele vai elaborar o comentário dentro daquilo que a igreja adventista considerava como o certo. Portanto, tem coisas aqui no comentário bíblico adventista que o Dr. Raymond Cottrell, né, ele vai errar, mas sabendo que está errando porque ele estava amando da igreja. O comentário bíblico adventista não era um espaço apropriado para ele se opor. Por exemplo, a interpretação tradicional de Daniel 8,14, mantida pela igreja, que ele se opôs a essa interpretação, mas não aqui no comentário bíblico. No comentário bíblico adventista, repito, ele vai trabalhar dentro da ótica adventista. Mas em alguns pontos, ele não tem outra saída a não ser interpretar de acordo com a palavra. E é isso que ele faz aqui quando ele comenta Daniel 11:5, acerca do rei do sul. Deixa eu ler aqui um trechinho para vocês, só para que vocês tenham uma noção de como o comentário bíblico adventista ele é ambíguo e às vezes, não diria contraditório, mas incoerente. Vamos lá. Daniel 11:5, segundo, só esse trechinho aqui, o rei do sul, que aparece lá no versículo 5 de Daniel 11:5. Aliás, seria interessante eu ler o texto para que vocês possam ter uma noção do sobre o que o Dr. Raymond Cottrell falará. O versículo 5 de Daniel 11 diz assim: o rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Rei do sul. Então, comentando essa expressão, rei do sul, o Dr. Raymond Cottrell, ele diz o seguinte: deste versículo em diante, presta atenção nisso, e em grande parte do capítulo, qual capítulo? 11 de Daniel. A profecia foca os dois reinos que surgiram do império de Alexandre, com os quais os judeus, como povo de Deus, tiveram muito a ver. Esses reinos foram a Síria,
governada pelos Seleucidas, e o Egito, comandado pelos Ptolomeus. A partir do ponto de vista geográfico da Palestina, o primeiro ficava ao norte, a Síria, e o último ao sul, o Egito, né? Então veja, nesse ponto aqui, com exceção desse em grande parte do capítulo, ele afirma corretamente o que o texto diz acerca do Reino do Sul. Então, o capítulo 11, ele vai tratar dessa relação, como eu disse, muitas vezes conflituosa e cheia de tensão, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Houve tensão, houve conflito, houve tentativas fracassadas de aliança entre esses dois reinos. Houve um pequeno período em que o Reino do Sul ajudou o Rei do Norte. Então, assim, nessa relação, né, entre um e outro, entre Rei do Norte e Rei do Sul, o capítulo 11 deixa claro isso. Ele vai descrever essa relação, nunca admitindo que um exerceu um domínio permanente sobre o outro. Isso não existe na profecia. Segundo o padre Quevedo, isso não existe. Não existe isso. O próprio comentário bíblico adventista, como eu li no início das nossas considerações aqui, quando trata de falar do versículo 9 de Daniel, capítulo 8, diz, vou repetir, viu, pastorzinho? Eu sou obrigado a repetir isso aqui para você, porque é o comentário bíblico da sua teologia. O Egito foi, durante muito tempo, um protetorado não oficial de Roma. Durante muito tempo. Não de modo permanente. Não de modo permanente. Ô cabecinha. Não era a intenção, como eu disse, da profecia, afirmar um domínio permanente de um poder sobre o outro. No caso de vocês, de Roma sobre o Egito. Porque, do contrário, Roma teria que estar estabelecendo, exercendo um domínio permanente sobre o Egito até os dias atuais. Não é o que acontece, você sabe muito bem disso, né? Ou você quer que a gente desenhe para você? Eu acho que não será necessário, né? Você não é burro a esse ponto, não é verdade? Você não é burro a esse ponto. Então, quando você fala de domínio permanente, você teria que especificar, né? Você teria que detalhar, você teria que se exprimir melhor, porque nem Antíoco e nem Roma exerceram um domínio permanente sobre o sul. Pronto. Matei a sua charada com a ajuda de um comentário bíblico da sua teologia. Você já estudou esse comentário bíblico aqui no seminário, nos seus anos de seminário? Você estudou? Você se lembra disso que eu acabei de ler aqui para você? Hã? Porque se você não se lembra, eu tratei de aguçar a sua memória, certo? E é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o 9º argumento do pastorzinho lá de Connecticut. Ele é brasileiro, mas está lá em Connecticut. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o 10º argumento dele, que é tão ridículo, tão patético, quanto esses 9 anteriores sobre os quais a gente já falou aqui, né? Eu vou dar um spoiler para você do 10º argumento que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, tá bom? Olha só, abre aspas para ele. Antíoco empreendeu uma guerra em Elão, entre parênteses, Oriente, em 163 AC. Foi frustrado em seus planos e morreu logo depois, deixando seu reino em desordem. Aí ele fala,
Então ele não era grande, como o texto diz, o chifre era grande. Ele fez muitas coisas. Fecha aspas para ele. Esse é o 10º argumento. Então o chifre era grande. Eu fico com vontade de comentar isso logo aqui, mas não dá, né? Vamos deixar para o próximo vídeo, que aí a gente entra de sola nesse argumento imbecil. Mais um, né, para variar. Não se esqueçam que são 20 os argumentos imbeciloides desse pastorzinho ingênuo, cheio de empáfia, né? Cheio de ufanismo, mas muito, muito, muito fraquinho, né? E tem alguns desses argumentos aqui com os quais a teologia que ele defende não vai concordar. Ele só embaraça, ele só deixa embaraçada mais ainda a teologia adventista, né? Vamos ficando por aqui. Só uma observaçãozinha rápida. Meus queridos, a gente faz isso aqui não é por ódio aos irmãos da Igreja Adventista. Eu sei que os meus irmãos que eu deixei lá na Igreja Adventista não querem ter nenhum tipo de relacionamento comigo mais. Eu sei disso. É normal. É natural. Né? Eu já não comungo mais dos seus pontos de vista teológicos. Né? Eles têm um verdadeiro medo, horror, né, de estar conosco. Não é só comigo, não. Não é só comigo, não. Os membros da Igreja Adventista são aconselhados a não manter nenhum tipo de relação com aqueles que deixaram a igreja, a menos que esses tenham o desejo de retornar. Né? Não, se isso não for o caso, eles são aconselhados a manterem distância. Por quê? Porque eles correrão o risco de serem cooptados. Isso aconteceu comigo, aconteceu com Elias, aconteceu com os nossos irmãos que deixaram a igreja, com Roberto, né, com Ronaldo Proença, com Jorge Piazza, lá do Rio Grande do Sul, com outro meu amigo Jorge, com meu amigo Paulo, lá de Caxias, esses 3 lá do Rio Grande do Sul. Aconteceu com meu irmão Wilson, lá de São Paulo, com o irmão Ademar, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, irmã Gil, na Bahia, irmã Maria Ilza, no Rio de Janeiro, irmão Daniel, no Rio de Janeiro, irmã... meu Deus, esqueci o nome da outra irmã lá do Rio de Janeiro agora. Irmã Vilma, lá do Rio de Janeiro. Aconteceu com Tarcísio na Bahia, aconteceu com Cleilson no Pará, aconteceu com Castro no Pará, lá em Belém do Pará. Né? Aconteceu com o irmão Romano lá no Nordeste, lá em Fortaleza. Aconteceu com muitas pessoas. Eu citei o nome de algumas, né? Meu amigo Ronaldo Proença do Espírito Santo. Citei o nome de algumas aqui. Mas são centenas de pessoas que foram abençoadas com o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre e outros ministérios também que existem aqui no YouTube, que procuram alertar os irmãos adventistas quanto aos erros da teologia adventista. Agora tem um detalhe. Eu não odeio o povo adventista. Não tenho ódio do povo adventista. Eu travo um embate aqui com alguns idiotas da Igreja Adventista, com alguns imbecilóides da Igreja Adventista, porque a igreja ela é pródiga em produzir esse tipo de gente, idiotinhas úteis, né? Imbecilóides, descerebrados, mentecaptos, fanáticos, radicais, tendenciosos. A igreja é pródiga em produzir esse tipo de gente. Eu travo um embate com essa gente aqui. Os cabeças duras da Igreja Adventista. Eu travo um embate com essa gente aqui. Estou travando um embate com essa gente desde 2017, inclusive com professores de teologia, tradutores da Casa Publicadora Brasileira, teólogos da Igreja Adventista aqui no Brasil. Né? Eu travo um embate com esses cabeças duras aqui desde 2017, foi quando nós abrimos o nosso canal aqui. Travo um embate com essa gente estúpida, com essa gente idiota, eu travo um embate aqui. Mas nunca deixei de reconhecer, dentro das minhas possibilidades, que muitos desses com quem eu travo um embate feroz aqui no campo teológico são filhos de Deus. São pessoas eleitas. São pessoas escolhidas. Eu nunca procurei travar um embate aqui no campo do juízo de valor. Nunca me posicionei como juiz de quem quer que seja, porque eu sou um mero mortal, um reles mortal e pecador, como qualquer um de vocês que estão me assistindo agora. Nenhum desses que travaram embate comigo no campo teológico aqui são melhores do que eu, assim como eu não sou melhor do que nenhum deles.
Nunca mantive essa postura de ser melhor do que quem quer que seja. Não sou, não me sinto, não me vejo melhor do que ninguém. Mas nenhum desses que travaram e continuam travando embates teológicos comigo aqui são melhores do que eu também. Então acontece isso, eu precisava fazer esse tipo de observação aqui, porque senão fica parecendo, né, que eu não admito que dentro da igreja adventista há escolhidos de Deus, há pessoas salvas, há pessoas eleitas, embora elas não saibam. Agora, tem um canal aí, que eu não vou citar nome, em respeito a todos que fazem parte desse outro canal, que em grande medida faz um trabalho de refutação teológica quanto aos erros da igreja adventista bem feito. É um trabalho muito bem feito, é elogiável sob certos pontos de vista. Mas tem gente desse canal, que eu não vou citar nome, que já enumerou 9 razões do porquê ele, essa pessoa em especial, não acredita que um adventista possa ser salvo. Eu não comungo dessa ideia. Eu não posso comungar com essa opinião dessa pessoa que se identifica como pastor. Respeito essa pessoa, reputo essa pessoa como filho de Deus também, como um eleito, como um escolhido, embora ele também não aceite. Embora ele também não aceite isso, né? Eu estou falando do ponto de vista da eleição, da graça, da predestinação, essas coisas. Embora ele não aceite isso. Mas não posso concordar quando ele diz que existem 9 razões pelas quais ele crê que um adventista não pode ser salvo. Eu não concordo com isso. Pelo contrário. Eu estou afirmando aqui, desde o início, que eu trataria de desmascarar a igreja adventista no que diz respeito à sua organização, no que diz respeito à sua estrutura, ao seu arcabouço teológico. Esse é o meu trabalho, desmascarar a teologia mentirosa da igreja adventista, da organização adventista. Minha intenção aqui não é julgar nenhum membro da igreja adventista e dizer, você está perdido, irmão. Não, jamais vou fazer isso. Outra coisa sobre a qual eu não me meto aqui é falar de pecados pessoais de quem quer que seja, muito menos de pastores dentro da igreja adventista. Por que eu não me meto a besta de falar sobre isso? Porque eu sou pecador também. Eu peco também. Eu erro também. Eu caio também. Agora, o interessante é eu ter conhecido pessoas que tiveram uma coragem de dizer para mim o seguinte, eu não peco mais. Estou falando do ponto de vista humano, literal, real, factual, pé no chão. Eu não peco mais. Eu já conheci gente aqui que afirmou isso para mim. Que guarda os mandamentos de Deus de forma íntegra e permanentemente. Não falham. Não pecam mais. Meu Deus do céu. Quem afirma tal coisa sabe que está mentindo, né? Sabe que está mentindo. Porque é a própria palavra de Deus que diz, né? E aí eu sou obrigado a ler o texto para esses. Para encerrar esse parêntese longo que eu abri aqui, né? Mas eu sou obrigado a ler, eu tenho que ler. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele quem? Deus, um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Olha o erro gravíssimo que essas pessoas que eu conheci estão cometendo ao dizerem o seguinte, não, eu guardo os mandamentos de Deus. Eu guardo perfeitamente os mandamentos de Deus. Aí eu perguntei, irmão ou irmã, que teve uma irmã também que me disse isso. Então quer dizer que a irmã não peca mais? Não, eu não peco mais. Eu guardo os mandamentos. Não peco mais. E aí? Quem é o mentiroso? Você. Quem é a mentirosa? Você. Só que com a sua mentira, você também está fazendo de Deus mentiroso, porque ele disse,
lá atrás, não há homem que não peque. Não há justo que não peque. Não há justo. Veja que ele está falando de justo, não está falando de ímpio, não. Olha, sou obrigado a ler isso de novo. Né? Eu sou obrigado a ler isso de novo. Constantemente eu tenho que estar lendo aqui, tenho que repetir aqui coisas que nós estamos dizendo desde o primeiro vídeo aqui na TV Caminho Livre. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Está falando de justo. Não está falando de ímpio. É a palavra de Deus que está dizendo. E é a esta afirmação que o apóstolo João se referiu. Lá no fim do primeiro século. É esta afirmação. Não há justo, nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O adventista não gosta do está escrito, não gosta de ficar esfregando na cara dos evangélicos aí. Está escrito! Então está escrito, irmão. Ou irmã, que não há nenhum justo que faça o bem sobre a terra e que não peque. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, não. Agora, por que você se insurge contra mim? Como se fosse eu que estivesse dizendo isso. Então, põe uma coisa na sua cabeça, irmão, para fechar esse parêntese longo que eu abri. Se você quer viver de acordo com a lei, você está enrolado. Você está no sal. Você tem um grande problema na sua vida. Por que você tem um grande problema? Porque você não dá conta de observar todos os preceitos, todos os pontos, todos os aspectos, inclusive os mais meticulosos da lei. Você não dá conta. Quando é que você vai largar de ficar mentindo e ficar sendo hipócrita para os outros? Quarta, sábado e domingo na igreja vestido bonitinho, né? Todo bonitinho, todo cheirosinho, mas sabendo que a sua vida interior é um lixo. Fede, a sua vida interior fede. Como a minha foi lixo durante muito tempo dentro da igreja adventista. Muitas vezes eu assumi o púlpito da igreja, pregando uma coisa que era a visão da igreja, mas que eu sabia que não se cumpria na minha vida e queria enfiar isso com ela abaixo na vida dos outros. Até que um dia me dei conta do seguinte, meu Deus do céu, estou sendo hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. Eu estou me comportando como os escribas e fariseus da época de Jesus. Do mesmo modo, eu não entro no reino de Deus e quero impedir aqueles que estão entrando com a minha hipocrisia, com o meu fanatismo, com a minha rabugice, com o meu farisaísmo togado. Até que um dia me dei conta disso. Me dei conta também o seguinte, meu Deus, eu não consigo cumprir os mandamentos de Deus. Eu já falei sobre isso aqui, né? E os conflitos que isso produziu na minha vida. Os conflitos espirituais. Já falei sobre isso. Tem um vídeo longo meu aqui onde falo sobre isso. Foi um dos meus primeiros. Inclusive, quando eu entendi o capítulo 7 de Romanos, não só o 7, né? Mas quando eu entendi o livro de Romanos como um todo, mas especificamente o capítulo 7 do livro de Romanos, foi como se Deus tivesse tirado um fardo enorme dos meus ombros. Um fardo enorme que estava sobre os meus ombros e que eu jamais poderia continuar andando e carregando esse fardo da forma como eu vinha fazendo. Por isso eu deixei a igreja 2 vezes. Eu deixei a igreja adventista. 2 vezes. Eu fui batizado 3 vezes na igreja adventista. Fui rebatizado 2 vezes. Por conta de quê mesmo? Desses conflitos existenciais, espirituais, que essa teologia mentirosa, corrupta e falida que a igreja sustenta, produz sobre a vida dos seus membros. Fecha aspas. Não tenho ódio dos meus irmãos adventistas, mas os compreendo quando eles não aceitam mais, quando eles se recusam a se relacionar comigo como faziam antes. Eu compreendo, eu os compreendo e os perdoo por isso. Porque eu sei que eles não sabem o que eles estão fazendo. Não sabem. Eu queria muito, eu vou repetir isso, hein? Eu já falei várias vezes aqui, eu queria muito. Não se assustem com o que eu vou dizer agora, mas eu queria muito estar lá
dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queria estar lá dentro. Eu queria estar lá dentro. Admitindo essa teologia fajuta que ela sustenta, eu queria estar lá dentro pregando o evangelho da graça do Senhor Jesus que está aqui, ó. O evangelho que a Bíblia afirma. Não o evangelho que esse evangelho, entre aspas, que a Igreja Adventista afirma. Que não é evangelho. Não é evangelho. É um outro evangelho, como diz Paulo aos Gálatas. Mas esse evangelho aqui da palavra, eu gostaria de estar dentro da igreja pregando esse evangelho aqui, que a palavra de Deus afirma. Eu queria estar lá dentro. Mas é óbvio que eles jamais me aceitarão lá dentro pregando esse evangelho aqui. Eu tenho certeza absoluta. Porque nos anos finais da minha estada lá dentro, eu já pregava muitos aspectos, não todos, mas eu já pregava muitos aspectos do evangelho da graça do Senhor Jesus que está aqui. Tanto é verdade que muitas pessoas foram abençoadas com as poucas revelações que eu lhes trouxe, e outras se insurgiram contra mim, inclusive me denunciando para os pastores das igrejas onde eu pregava, dizendo o seguinte: o PC está pregando doutrina estranha, o PC está falando coisa com a qual a igreja adventista não concorda. Vocês tratem de calar a boca do PC. Isso aconteceu comigo, meus irmãos. Isso aconteceu comigo. Teve um pastor que eu jurava ser meu amigo. Eu fui colega de coportagem dele, ele já era um coportor experiente, eu entrei na obra da coportagem, coportei com ele 2 dias só. 2 dias só. Depois ele se tornou pastor e foi pastorear a igreja onde eu frequentava. E descobri que esse homem é um dos caras mais hipócritas que eu já conheci em toda a minha vida dentro da igreja adventista. Um santarrão metido a santo, a mais santo do que os demais. Esse cara tentou me calar dentro da minha casa. Ele tentou me calar. Eu encarei, olhei nos olhos e falei: você está em dias com Deus? Ele teve a coragem de dizer para mim, falei: eu estou. Falei: tá nada, mentira. Mentira. Você não está em dias com Deus. Ninguém está em dias com Deus, ninguém. Pelo tempo que a nossa vida durar, dos salvos eterna, né, vida eterna, nós estaremos em dívida para com Deus, pelo tempo que a nossa vida durar. Estaremos sempre com a obrigação de darmos graças a esse Deus maravilhoso e misericordioso. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus não têm fim. Ou seja, enquanto estivermos vivos, estaremos sempre dependendo da misericórdia de Deus. Aí vem um pastorzinho chechelento, fariseu, santarrão, querer calar minha boca dentro da minha casa. A minha você não vai calar, eu disse para ele. Você pode proibir eu de pregar nas igrejas do seu distrito, mas enquanto eu tiver liberdade para pregar dentro da igreja, eu vou pregar. Mas a minha boca você não vai calar. E se a igreja me proibir de pregar dentro dela, eu vou falar fora, que é o que eu estou fazendo até hoje. Vou falar fora. Mas não tem um pastor vivo nesta terra que vai travar ou cortar a minha língua e me impedir de falar do evangelho de Jesus Cristo. Não tem. Muito menos adventista. Eu convidei pastores adventistas para me visitar. As portas da minha casa estão abertas para qualquer pastor que quiser me visitar. Manda um e-mail para mim aqui, ó, tvcaminholivre@gmail.com, que eu vou lá, eu vou dar o endereço para você, pastor, você que porventura seja pastor ou obreiro da Igreja Adventista que queira me visitar aqui em Goiânia. Eu abro as portas da minha casa para você. Inclusive, quando você vier, faço questão de abrir um vídeo aqui, junto com você. Quero ver você ter coragem aqui de vir esfregar na minha cara esse evangelho fajuta que vocês ensinam aí dentro da Igreja Adventista, enganando esse povo bom que a Igreja Adventista tem dentro dos seus muros.
Porque o povo adventista, em sua grande maioria, é um povo bom, é um povo do bem. Quero ver qual é o pastor que tem coragem de vir aqui na minha casa, me encarar, trazendo aí esse evangelho fake, esse evangelho falso que vocês pregam aí dentro. Venham me encarar aqui. Pode mandar um e-mail para mim que eu mando o meu endereço para vocês. Eu mando o meu endereço para vocês. E quando vocês chegarem aqui, eu tenho coragem de abrir um vídeo aqui e nós vamos discutir abertamente aqui para os irmãos da TV Caminho Livre saberem o que vocês estão querendo, o que vocês estão dizendo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, onde eu refutei o nono argumento, esse nono argumento estúpido, ridículo, mais um para variar, desse pastorzinho cheio de empáfia, ingênuozinho, tolinho, está lá nos Estados Unidos achando que está por cima da carne seca, né? Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Você que está em busca da verdade. Você que não quer ser enganado mais. Você que cansou de ser enganado. Você que está com o coração, sabe, ansioso pela verdade. Você que tem dúvidas quanto a certos pontos teológicos sustentados pela sua igreja. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que o Espírito Santo faça uma obra com você e te revele as maravilhas do verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Evangelho que liberta, que nos livra da opressão teológica que a Igreja Adventista exerce sobre seus membros. Que Deus faça uma obra sobre você. É o que eu rogo, olhando no seu rosto, nos seus olhos, através dessa câmera, em nome do Senhor Jesus. Amém.